Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira e vocês estão aqui no Rede Rafas. Bom, no vídeo anterior, o Fatialo trouxe alguns casos em que os autores de novelas meio que subestimaram a inteligência do público com algumas situações estapafúrdias nas suas novelas. E no vídeo de hoje, seguindo essa linha aí de coisa absurda e tudo mais, eu vou trazer aqui um assunto que eu gosto de falar bastante. Eu que sou diretor, já dirigi filmes, já dei uma de cineasta por aí com produções independentes, gosto bastante de falar de furo de direção ou erros de continuação. Eu vou trazer aqui nesse vídeo alguns casos, algumas situações que aconteceram nas nossas novelas e que ficaram em bastante evidência nessa década, principalmente onde o público estava ali assistindo e ao mesmo tempo prestando atenção e comentando nas redes sociais e apontavam esses furos. É após a vinheta. No ar, mais um campeão de audiência. Bom, quando a gente fala de erros e furos de direções nas telenovelas, é impossível não lembrar de Salve Jorge. Gente, eu acho que nos últimos vídeos que a gente fez de coisas absurdas, autores que subestimaram a inteligência do público e agora de furos de roteiro, Salve Jorge sempre está presente. Uma novela que hoje é aclamadíssima por algumas pessoas aí e principalmente internet afora, já foi pedido para ser reprisada no lugar de Fina Estampa agora nas reprises da pandemia, só que não sei se as pessoas se esquecem ou elas gostam, se afeiçoaram a essas coisas absurdas que aconteceram em Salve Jorge. E um dos defeitos de Salve Jorge foi a direção porca, a direção esdrúxula. Aquele tipo de direção que você olha e pensa, cara, impossível que isso esteja passando no horário nobre da Rede Globo. Pois é, Salve Jorge infelizmente é uma das maiores referências em novelas com furos de roteiro e principalmente de direção. Como não lembrar o cabelo da Morena, que numa cena tava todo cacheadão, armadão e na outra cena liso. E vocês vão perceber, quem acompanhou os últimos vídeos do Rede Rafas aqui, percebeu que a gente falou bastante desse cabelo da Morena. Fora outras situações de erro de direção e continuidade que aconteceram em Salve Jorge e que o público apontou lá no Twitter, lá na internet. Uma outra situação que também aconteceu em Império, que chamou bastante atenção, gerou várias piadas na internet lá em 2014, foi uma sequência em que a Beatriz, a personagem da Suzy Rego, ela se acidenta de carro quando tá saindo do supermercado. É bem na época que ela recém descobre que o personagem do José Maier, que era marido dela, acho que é Cláudio, o nome do personagem, ele é homossexual e tinha um caso com o personagem do Kleber Toledo. Só que ela se compadece e aceita continuar com o Cláudio mesmo assim. Mas daí as pessoas começam a perseguir ela, começam a fazer chacota com ela e tudo mais, porque ela é uma figura conhecida por causa do Cláudio. E daí ela tá no supermercado e as mulheres começam a perseguir ela, começam a fazer piada com ela. E daí ela sai correndo do supermercado e daí, não sei o que acontece, ela acaba se acidentando, o carro capota várias vezes, mas assim, várias vezes mesmo, e ela se acidenta. Tá, mas cadê o erro de continuação? Isso porque quando ela estava saindo do mercado, as suas compras, uma sacola de frutas, ficou no banco do carona. E mesmo após o carro capotar diversas vezes na rua, a sacola continuou intacta no banco do carona. Então assim, um ser humano é mais frágil que uma sacola de frutas? Subir, subir, ir por onde for. Na novela anterior a Império, Em Família, a gente tinha o personagem do Virgílio, interpretado pelo Humberto Martins, que na primeira fase, ele era interpretado por um ator que eu esqueci o nome, mas enfim, ele se envolve numa briga feroz com o Laerte, e o Laerte acaba machucando o rosto dele e enterrando ele vivo. Entretanto, ele é resgatado, ele é salvo e acaba sobrevivendo e casando com a Helena, personagem da Bruna Marquezine, que posteriormente foi a Júlia Lemes. E daí ficou aquela cicatriz, né, do ferimento que o Laerte fez no rosto dele, ele ficou com uma tremenda cicatriz no rosto. Entretanto, aquela cicatriz se mexia. Então assim, era um grave erro de direção de Em Família, que a cicatriz nunca estava no mesmo lugar. Numa cena a cicatriz estava aqui, a outra cena a cicatriz estava aqui, perto da boca, numa outra cena estava quase perto da testa, tanto que na época a cicatriz foi apelidada de cicatriz mutante do Virgílio. Voar, voar, subir, subir,
Certamente nessa altura do vídeo vocês devem estar pensando, nossa, o Rafa citou Salve Jorge, citou Em Família, citou Império, novelas que foram exibidas num período turbulento da Globo, tanto de audiência quanto também dessas questões de erro de direção, né? Então algumas pessoas até dão uma passada de pano aí nesses erros de direções, porque como os nervos estavam aflorados naquela época de crise da Globo, então muitas pessoas vão falar, é normal, né? Tá em crise de audiência, a galera meio que fica desmotivada e não faz o trabalho como ele deveria ser feito. Entretanto, no ano passado, um dos erros de A Dona do Pedaço, um dos maiores sucessos dessa década, também aconteceu. Foi quando a Josiane, ela vai matar o Jardel, que era o mordomo da casa da Maria da Paz. Ele descobre toda a verdade de que a Josiane tinha um caso com o Regis e ele começa a chantagear ela. E daí numa cena ela vai entregar uma quantia de dinheiro para ele, mas os dois começam a discutir no meio da rua e ela acaba empurrando ele na frente de um caminhão. E isso numa rua movimentada, na frente de um prédio comercial. Ninguém viu ela empurrar o Jardel na frente do caminhão, nem as câmeras, exceto por uma pessoa, a Fabiana, pois é, a freira do mal de A Dona do Pedaço. Ela não só viu como estava passando na rua, aí daí viu a Josiane lá discutindo com o Jardel, pensou, opa, vou lá ver o que tá acontecendo? Não, vou ficar bem quietinho no meu canto e vou, ó, filmar. Ela pegou, catou o celular e ficou ali filmando a discussão da Josiane com o Jardel, e parecia que ela já previa que a Josiane ia fazer merda, e fez. E como se não bastasse essa incoerência do roteiro, vamos ao erro de direção, que foi quando a Fabiana foi chantagear a Josiane com essa filmagem. Quando a Fabiane estava filmando a Josiane discutir e posteriormente matar o Jardel, ela estava filmando com o celular aqui, nessa posição, de pé. E quando ela foi mostrar o vídeo para Josiane, para chantagear a Josiane, o vídeo estava aqui, nessa posição, deitado. Então assim, que vídeo mágico é esse que muda de posição assim tão facilmente? Quando as emissoras de TV estão produzindo alguma novela de época, o cuidado da direção, da cenografia e toda a equipe da produção técnica da novela tem que tomar um cuidado redobrado. Isso porque, por se tratar de uma produção de época, muitas coisas não podem aparecer na tela, não podem ficar em evidência, porque naquela época não existia. Entretanto, um deslize aqui, um deslize ali, acaba acontecendo. Como não lembrar da novela Lado a Lado, que ganhou até o Emmy, foi uma baita produção, elogiadíssima aí mundo afora, não marcou boa audiência, né? Mas possui uma legião de fãs aí pelo Brasil e quem sabe até pelo mundo, já que ganhou o Emmy, desbancou aí o fenômeno Avenida Brasil. Porém, em uma das cenas, acho que um plano geral da periferia que era retratada na novela, apareceu uma antena da Sky. Mas pera, como assim? Como que tinha Sky naquela época, né? A mesma coisa foi em uma cena quando alguns personagens estavam em uma venda, né? E daí em uns frascos, provavelmente frascos de bebida e tudo mais, tinham código de barras. Mas peraí, a tecnologia já existia naquela época, naquele ponto, para você passar ali o códigozinho de barras, já tinha computador, já tinha todo aquele aparato para ler um código de barras. Enfim, são esses e outros deslizes que a produção de uma novela de época ou série de época tem que tomar um cuidado redobrado para essas coisinhas aí não vazarem na câmera. Como por exemplo também lá na Record, em Os 10 Mandamentos, quando um extintor de incêndio chamou mais atenção do que os personagens que estavam ali em cena. Tanto que até postaram na época, eu lembro que postaram que a Record é tão foda que reescreveu a história de José da Bíblia e colocaram um extintor de incêndio para conter as pragas do Egito que estavam por vir. Subir, subir, ir por onde for. Então assim, esses e outros são pequenos detalhes que em uma produção de novela acabam passando despercebido. Ainda mais a novela que é em ritmo industrial, né? Tudo tem que fazer ali meio que às pressas, correndo, tem prazo, não pode atrasar, porque a novela é uma obra aberta, né? Enquanto a gente está assistindo o capítulo 60, eles já estão gravando o capítulo 80, por exemplo. Então assim, não é a toque de caixa, né? Não é igual às séries, que é tudo encomendado ali, não vai alterar, e esse caso daí errado,
cancela a temporada, cancela a série de uma vez por todas. Não, a novela é diferente, tem o feedback ali momentâneo, alterações podem acontecer e isso também se reflete na produção. Então a produção às vezes acaba deixando esses erros passar despercebidos, como por exemplo em A Regra do Jogo, que apareceu uma câmera, né? E assim, não foi só em A Regra do Jogo que apareceu uma câmera, mas sim em algumas outras novelas que também teve esse deslize aí no jogo de câmeras ali no cenário e acabou vazando câmera, ou às vezes também microfone dos atores, né? Que eles colocam atrás na roupa e tudo mais. A internet, querendo ou não, tá aí para isso, para apontar tanto as qualidades quanto também os erros e esses deslizes que acabam se tornando assim uma coisa cômica, uma coisa curiosa e pra galera ver que realmente é uma produção ali com todo cuidado, com todo o profissionalismo, com profissionais de nome, né, de carreira de anos e anos que estão ali cuidando das nossas novelas, mas que nem eles são capazes de escapar desses deslizes, desses pequenos errinhos de direção. E daí a internet não perdoa, né, gente? E agora eu quero saber de vocês, qual outro deslize ou erro brusco, como os de Salve Jorge, o de Em Família também, que vocês se lembram que aconteceu nas novelas? Comentem aqui embaixo e eu vou ficando por aqui, mas antes aquele recadinho de sempre, né? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece na TV brasileira, também aqui no Rede Rafas, que aí 2021 tá chegando e vai ter muita novidade para vocês. Aguardem. Um grande beijo, um grande abraço e até lá. Voar, voar, subir, subir, ir por onde